Bom, acho que o primeiro desafio e talvez o mais importante desse começo de legislatura é a recomposição e a reestruturação do Ministério da Agricultura. A decisão da equipe de transição e desse início de governo foi de desmantelar o Ministério da Agricultura. Estruturas muito importantes do Ministério deixaram de estar vinculadas ao MAPA, é o caso da agricultura familiar, é o caso da Conab, a tão importante Conab, é o caso do INCRA e também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. São 4 temas principais que nos causam muita preocupação, não estarem mais dentro do guarda-chuva, né, dentro da estrutura do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que agora deixou de ter o abastecimento, e nós vamos trabalhar fortemente no Congresso, já apresentamos as emendas e tal, para que a gente possa recompor a importância do MAPA. Não existe planejamento agrícola no Brasil a longo e médio prazo, não existe como fazer plano safra sem ter a inteligência do agro vinculada ao Ministério, que é o caso da Conab. Né? Então a gente precisa se preocupar muito com isso, fazer com que essa estrutura volte para o interior do Ministério, assim como a agricultura familiar, que mais de 70% das contratações do plano safra vigente foram de Pronaf, ou seja, de agricultura familiar, e também o cadastro ambiental rural. Infelizmente, com o Ministério do Meio Ambiente muito ideologizado e preocupado muito mais com a política do que com o resultado, a nossa preocupação é que usem o cadastro ambiental rural, obrigação de todos os proprietários rurais, todos os produtores rurais terem esse cadastro, usarem como um patrulhamento e algo de ameaça em cima dos nossos produtores. Então fica essa preocupação e nós vamos trabalhar fortemente para que essas estruturas voltem ao Ministério da Agricultura. O que fez essa estruturação do Ministério foi uma medida provisória. Essa medida provisória ainda tem que ser aprovada aqui pelo Congresso. Ela tramitará por aqui, terá um relator, receberá emendas. Nós já apresentamos as emendas para que haja essa recomposição do mapa e nós vamos trabalhar para aprová-las. Nós temos número para isso e vamos negociar o máximo possível para que elas sejam aprovadas e a gente consiga recompor a estrutura do Ministério da Agricultura. A verdade é essa, nós temos uma grande bancada no Congresso, muita força política aqui dentro, e nós queremos usá-lo para o bem, para beneficiar o produtor rural brasileiro, reestruturando o nosso Ministério. Eu tenho conversado muito com o ministro Fávaro. O ministro Fávaro é o ministro da Agricultura, é com quem eu por ser presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, é com ele que eu tenho que tratar. Ele é uma pessoa de bom trato, capacitado, extremamente preparado para estar na posição que ocupa e também divide comigo essa preocupação em relação à estruturação do Ministério da Agricultura. Mas o meu papel como frente parlamentar e líder aí de mais de 300 parlamentares aqui no Congresso é fazer a vontade da maioria valer. A vontade da maioria hoje tem se demonstrado ser a reestruturação do Ministério. Quanto aos outros ministérios, tanto o MDA quanto o Ministério do Meio Ambiente, eles continuarão existindo com as suas funções específicas, fazendo o seu papel, um de desenvolvimento agrário e outro de proteção e políticas para o meio ambiente, sem a necessidade de entrar em atribuições do próprio Ministério da Agricultura. Rosiane, o ideal é esse, né? O ideal, o mundo perfeito seria que nós conseguíssemos continuar produzindo aliado à preservação ambiental. O maior objetivo de todos nós é esse. A Frente Parlamentar da Agropecuária defende isso. Nós somos contra desmatamento ilegal, somos contra a ocupação de áreas proibidas, nós somos contra garimpo ilegal, nós somos contra a degradação ambiental. Nós queremos preservar, nós fazemos isso nas nossas propriedades e nós trabalhamos com isso muito fortemente. Aliás, eu tenho dito, nós já temos os números que provam isso, nós somos o único território no mundo, o único país no mundo que consegue triplicar a produção de alimentos sem a necessidade de derrubar uma árvore, né, de desmatamento ilegal. A gente pode triplicar as nossas áreas de cultivo sem triplicar o índice de produção, aliás, sem ter que aumentar as áreas de cultivo. Isso faz com que a gente tenha a produção mais ambientalmente correta do mundo. É óbvio que, a partir do momento que começa a se tratar a produção agrícola e a preservação ambiental como uma questão ideológica e não técnica, isso acaba gerando uma guerra de narrativas e, óbvio que existe uma dificuldade da construção de um diálogo. Nós estamos abertos ao diálogo, dispostos a conversar e, principalmente, dispostos a continuar produzindo e aumentando a produção através de tecnologia e com muita preservação ambiental. Nós temos a legislação ambiental mais moderna do mundo, nós não precisamos levar essa marca de desmatadores ou de prejudiciais ao meio ambiente, sendo que nós cumprimos dentro das nossas propriedades tudo aquilo que o Código Florestal nos manda fazer e nós precisamos ter o apoio do governo para isso, precisamos ter o respeito por parte do governo em relação a essas boas práticas. Existem pessoas dentro da própria frente parlamentar que têm uma condição de diálogo mais fácil, outras um pouco mais complicada,
mas é obviamente que a gente pretende fugir do conflito. Né? A gente vai defender os interesses dos produtores rurais do Brasil, vamos sempre defender os interesses da agropecuária brasileira, mas é óbvio que a gente precisa ter um certo ponto de equilíbrio junto com as ações do executivo. Então, nós estamos abertos ao diálogo, são todos que tiverem vontade e predisposição de conversar conosco e trabalhar aliado a nós estamos de portas abertas. Me preocupa muito a PEC 45, que acho que é a que vai acabar caminhando, até porque o economista Bernardo Api está integrando a equipe do ministro Haddad. Dentro dela existe uma previsão de taxação de exportações, ou seja, de alteração da Lei Candir, e isso nós não podemos admitir de maneira alguma. Nós vamos trabalhar fortemente dentro do Congresso para que não haja uma sobretaxa, uma taxação ou um prejuízo na renda do produtor rural. É uma renda que já não tem uma margem grande, que já enfrenta dificuldades nos mais diversos setores e não é agora com uma reforma que é extremamente necessária, quero deixar isso claro, nós defendemos a reforma tributária, nós precisamos rever o compêndio legal, que é a legislação tributária aqui do país, mas nós não podemos fazer o produtor rural pagar essa conta. O superávit do ano passado é responsabilidade do agro, o maior número de geração de emprego é por causa do agro, as nossas exportações e a balança comercial só é positiva devido ao agro, nós temos que ser respeitados e não punidos. Né? Então, para sermos privilegiados, por sermos o setor que mais produz aqui para o país, nós precisamos manter as condições que nós temos hoje de trabalho, principalmente nas exportações. A cadeia produtiva do agro está em todo o mercado consumidor do país. Nós temos a responsabilidade de sustentar o nosso PIB. Aliás, o crescimento do PIB agropecuário é praticamente 10 vezes maior do que o crescimento do PIB da indústria. Nós temos que ser privilegiados e reconhecidos pelo que a gente já faz e não pagar a conta pelos que não fazem. A nossa responsabilidade é produzir cada vez mais, cada vez melhor, com mais tecnologia e principalmente pensar também em quem produz, fazer ter a sua renda melhor, sua condição de consumo melhor e o dinheiro no bolso, que esse é o objetivo do capitalismo, não? O objetivo de quem produz é também ser remunerado por isso. Porque a frente parlamentar da agropecuária não é ideológica. A frente parlamentar da agropecuária é técnica, defende uma causa e um setor, independente de quem seja o presidente que está no poder. É óbvio que quando nós temos uma maioria de parlamentares de um escopo de direita ou de esquerda, a tendência é caminhar mais para um lado ou para o outro. Mas a frente parlamentar como um todo não se posiciona politicamente e, pelo contrário, a gente tem clara noção de que o nosso posicionamento é único e exclusivamente por um setor da economia. E nós vamos continuar trabalhando por ele. A nossa ideologia é o agro brasileiro e a vida do produtor rural. Independente de quem esteja no poder, nós defendemos intransigentemente o produtor rural brasileiro.